a paz e o amor do Mestre Jesus esteja com todos. Só ajustando aqui. Que Jesus esteja nos seus corações, nos nossos corações, nesse momento tão importante da nossa vida. Que possamos louvar, agradecer e bendizer sempre todos os momentos que nós passamos, tudo aquilo que nós vivemos. Essa noite vamos continuar nossas reflexões, mas vamos lembrar, e entender que é uma lição para poucos essa aqui, que talvez possamos englobar ou ver de uma maneira diferente, porque muito já temos falado, muito já se tem falado dentro da doutrina, dentro das religiões. Não é um assunto novo. Então, vamos à nossa reflexão. Boa noite. Leitura do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografado pelo médium Divaldo Franco. Capítulo 20. Jamais te comprazas no mal feito. Concede-te o direito de errar, porém, exige-te o dever de corrigir. O azedume, a ira, a violência, devem ceder-te lugar à alegria, à bondade, à paz. Reencarnaste para crescer e ser feliz. Abandona os caminhos da viciação emocional e galga os degraus que te alçarão ao patamar da vitória sobre ti mesmo. Quem não doma as más inclinações torna-se vítima do desregramento a que elas conduzem. Então, como nós... Deixa eu botar aqui na tela de novo. Como falei no início, é algo que nós já conhecemos, nós já estamos mais que um pouco acostumados a seguir. Mas cabe aqui uma reflexão, porque a palavra, a frase fria, ela às vezes guarda uma interpretação no fundo dela. Vamos iniciar aqui. Jamais te comprazas no mal feito. Isso nós já temos de cor e salteado. Se você não sabe, convido para olhar melhor para a doutrina, para o cristianismo, porque ter alegria no mal é um demérito para o espírito. Como eu conversei agora há pouco, expliquei, mas cabe umas ressalvas aqui. Por exemplo, talvez nós temos essa alegria, ou melhor dizendo, a satisfação de que em uma determinada situação, determinado momento, nós nos vangloriamos por termos levado vantagem de alguma coisa. Comprei esse carro e aproveitei que o dono estava apertado e paguei um valor menor. Eu fui na loja lá comprar um determinado produto, a pessoa do caixa errou, o troco me deu a mais. E são pequenas coisinhas que nós vamos analisando e às vezes nos deixa feliz. Como na lição da semana passada, às vezes um colega nosso de trabalho, de caminhada, tropeça por um problema da vaidade, do orgulho, etc. E nós aproveitamos aquela situação para tirar vantagem dela. Então, isso é que a Joana está trazendo aqui. Jamais te comprazas no mal feito. Mal não é simplesmente ir lá e fazer algo grave, e provocar uma situação grave. É um mal também as pequenas coisas que nós acabamos
cometendo infrações durante o nosso dia a dia. E às vezes não percebemos. É a lei do mais esperto, ao outro que é mais ingênuo, e vamos arranjando um monte de desculpas. Na verdade, nós estamos nos vangloriando, nos comprazendo, né, nesse mal que nós provocamos, que alguém saiu o problema. Entenderam? Então, essa frase ela pode ser interpretada nesses dois âmbitos. Continuando, concede-te o direito de errar, porém, exige-te o dever de corrigir. Na semana passada a gente falava também um pouco sobre isso. Não é porque o próximo errou que nós devemos ocultar o nosso erro na falha do próximo. Não. Nós erramos, temos que admitir o erro e temos que assumir a responsabilidade desse erro. Menor ou maior, não importa. Então, o que Joana nos chama a atenção é dar a você mesmo o direito de errar. Mas se eu me der o direito de errar, eu vou acabar errando. Eu tenho que ficar me criticando, me policiando, me consumindo para que aquela situação não dê problema. Ou para que as pessoas não venham a me chamar a atenção. Então, preste atenção nessa colocação, que ela é muito interessante. Quando nós fazemos algo com aquele sentimento de represália, né, que o próximo pode chamar a atenção, o próximo pode fazer isso, nós erramos. Então, a maturidade, ela vem com o tempo. Ela vem com experiências. Ela vem com compreensão, raciocínio. Tudo que nós fazemos, temos que pesar seu lado positivo, negativo, olhar os impactos das decisões que tomamos cotidianamente. E o que essa frase diz aprende a errar, a saber que é falho. Às vezes, em um determinado momento, dia, tomamos uma determinada decisão e é uma decisão certa, funciona. Às vezes, essa mesma decisão nós tomamos em um dia diferente, uma situação até bem parecida, ela é errada. Então, aprendamos a nos perdoar. Porém, para que não caiamos sempre nesse falsete, eu vou me perdoar, então já erro já de antemão, que ali na frente me perdoa. Para evitar esse falsete, ela chama aqui a atenção. Exige-te o dever de corrigir. Eu acho que cortou aqui a primeira frase, né? Mas tudo bem, não tem problema não. Deixa eu ver. Isso aqui, pronto. Agora foi. Então, tenhamos sempre na nossa consciência. Estou aqui agora brigando com outro que saiu do... Então, tenhamos sempre na nossa consciência essa questão que nós podemos, não vou dizer que nós devamos errar, porque quando a gente fala que deve errar, o erro também leva ao aprendizado. Então, quando a gente fala assim, então eu devo errar para poder aprender, não devo errar. Mas eu vou errar. Isso é algo inerente
Então eu tenho que ter na minha consciência que errei, agora eu vou buscar corrigir esse erro. Cabe aqui uma outra colocação, uma reflexão. Quando nós nos tornamos extremamente exigentes conosco, automaticamente é um ato natural. Nós começamos a cobrar dos outros. Nós ficamos intransigentes, tanto para conosco quanto para com o próximo. E às vezes nós chamamos a atenção do próximo, brigamos com ele e, na verdade, nós já estamos errando e não nos perdoar. Nós estamos ali naquela loucura do dia a dia de ficar nos culpando e ficar exigindo, ficarmos ansiosos, preocupados com o que os outros vão dizer. Então, essa frase chama essa atenção. Vamos cometer erros, isso é natural. Mas, do mesmo jeito que é natural cometer o erro, devemos naturalizar, corrigir esses erros. Que não seja uma exceção, que seja uma regra. Aí a Joana continua. O azedume, a ira, a violência devem ceder-te lugar à alegria, à bondade, à paz. Tudo isso que nós falamos acima, parágrafo anterior, leva a isso. Quando nós ficamos sob a pressão de não errar, cobramos das pessoas o não errar, vamos nos tornando pessoas amargas, tristes, violentas em determinadas situações, porque parte para indignação, e a gente não que vai a violências físicas, mas a violência verbal, o jeito de falar recriminante, aquela fala que machuca. Então, devemos olhar para dentro de nós os nossos erros e dizermos para nós mesmos que aquilo vai passar e a gente vai se policiar para que aquilo não aconteça mais. E vamos voltar àqueles que nós prejudicamos e vamos pedir desculpas, vamos ter leveza, vamos conversar, explicar que o momento não era bom. Ocupa aquele lugar tenebroso, ruim, que deixou, com um lugar mais calmo e tranquilo para poder resgatar a paz. Aí a próxima frase é: reencarnastes para crescer e ser feliz. Eu acho que ela está errada, não está? E as provas? E as expiações? Não vai levar isso em consideração? Não reencarnei para pagar os erros do passado? Não é verdade? Então, para crescer e ser feliz, o crescer já engloba tudo isso. Nosso crescimento pessoal, nosso crescimento moral, nosso crescimento espiritual, ele nos transforma. Então temos um crescimento interno, os quais nos levarão a uma vida mais feliz. Então, as provas, as expiações, os sofrimentos, as dores, elas são parte de um crescimento. Elas não são os que definem a nossa vida e a nossa encarnação. Aquela situação, aquele sofrimento, aquele momento, aquela angústia, aquela dor,
ela faz parte daquela situação, daquele momento. O momento do qual nós vamos aprender, maturar e vamos crescer. Então nós viemos para a matéria para crescer e ser felizes. Ser felizes. Como o seu Isaac diz e colocou naquela frase, né? Na entrada da casa. Embora amargamente, mas alegre sempre. Aí ela continua aqui. Abandona os caminhos da viciação emocional e galga os degraus que te alçarão ao patamar da vitória sobre ti mesmo. Mas eu não tenho vício, eu não bebo, eu não fumo. Porque, então, quer dizer que em fazer isso, eu já estou mais elevado? Já me purifiquei? Olha o que ela chama aqui, atenção. Abandona os caminhos da viciação emocional. Nos estudos eu tenho comentado muito com todos sobre a questão emocional, psicológica, no nosso dia a dia, na parte mediúnica, na parte de vida, e são diretamente interligados. Quais são os vícios emocionais? Vícios é coisa ruim, virtudes são coisas boas. Quais são os vícios emocionais? Dependência. Por exemplo, dependo de uma outra pessoa para eu ser feliz. Dependo de um relacionamento para eu ser feliz. Dependo de uma casa, de um carro, de algo para eu me sentir realizado. Então, uma dependência emocional. Aquilo ali é como se fosse um condicional para que eu possa ser feliz. Existem outras. Tristeza, a mágoa, a raiva, a constante irritação, a constante preocupação. Tudo isso são viciações emocionais. São dependências que nós temos de determinada situação, determinada coisa, para que nós possamos ficar em paz ou sentir a paz ou fazer com que aquela situação seja aquela que eu imagino ser boa. Então ela diz aqui, abandona esses caminhos. Abandona, sai desse pensamento, foca para que nós possamos galgar, né? Ou seja, subir os nossos degraus de evolução. Quando nós começamos a retirar essas dependências, nós nos sentimos bem conosco mesmo. As situações tornam-se mais leves, as pessoas se tornam mais felizes. Ah, Dá, mas isso é muito difícil. Sim, o apego à matéria é assim mesmo. A viciação emocional muitas vezes está ligada à matéria. Posso olhar assim no espelho, eu não me sinto bonito, eu estou careca. São viciações. Então, para que nós consigamos vencer a nós mesmos, nós temos que começar a retirar esse tipo de pensamento e de sentimento. Dá, mas é muito difícil. Sim, é claro que é difícil. Se fosse fácil, a gente já tinha feito. E por fim, ela fala, quem não doma as más inclinações, torna-se vítima do desregramento a que elas conduzem. Aqui, poderíamos ficar nessa frase por muito tempo, mas vamos resumidamente falar. Quando nós deixamos todas essas emoções, essas viciações, usar aqui, o azedume, tudo isso tornar-se parte de nós
daqui a pouco nós entramos em desequilíbrio grande. A gente percebe esse tempo que eu estou lá no centro, as pessoas chegam no centro cheio de esperança e começa a vida a ajeitar. Aí eu brinco, né, que a régua começa a subir, a pessoa começa a almejar coisas maiores, essas coisas não chegam, e a pessoa entra em dificuldade, daqui a pouquinho sai da casa. Aí vai para outra casa, vai para outra casa, vai para uma outra religião, vai para outra coisa, e continua se sentindo do mesmo modo, porque o problema não é o ambiente, o problema é a pessoa. Essas más inclinações, essas viciações, essas exigências internas fazem com que a pessoa fique insatisfeita e faz com que essas pessoas busquem soluções ou remédio para coisas sem solução. Então vamos ver muitas pessoas saindo de perto de nós, do nosso convívio, porque não compreende a gente, não compreende a nossa situação. Não compreendem como a vida funciona. A pessoa não está feliz com ela mesma e busca nos outros a sua felicidade. Busca numa casa espírita a sua felicidade, busca numa casa católica, evangélica, qualquer casa. Porque aonde ela está, mas ali a minha situação não é boa, as coisas não estão acontecendo, não estão se realizando. Então tenhamos em nossa consciência, em nossa mente, que nós precisamos nos livrar dessa bagagem que nós carregamos. Como eu falei para vocês, é uma lição que a Joana traz, nós já estamos careca de saber, eu principalmente. Mas, como a ideia é refletir, podemos olhar mais a fundo, trazer mais para o nosso dia a dia. E com isso, desejo a todos nós, me incluindo, claro, uma semana maravilhosa de muita paz, de muita luz, de muita alegria. Que Jesus abençoe a todos, hoje e sempre. Vamos à nossa prece, agradecer a Jesus. Amado Mestre Jesus, obrigado por essa noite maravilhosa, obrigado por essas reflexões, que possamos olhar para o céu e termos um carinho a mais, uma alegria a mais. Que possamos, Senhor, ter em nossos corações a vontade de nos libertar de todos os problemas e de todas as situações que nós vivemos. Que possamos nos perdoar, que possamos amar, que possamos encontrar no nosso próximo a nossa razão do viver. Não que nós dependamos dele, mas que no doar, no estar junto, no receber e nos fazer presente junto a esses irmãos, possamos ver e perceber a verdadeira alegria. Rogamos a Ti, Senhor, que nos abençoe, nos ilumine, nos fortaleça, para que tenhamos uma semana maravilhosa. E tudo que venha nos suceder seja sempre pelo amor de Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Muita paz, muito amor e muita luz a todos nós. Que assim seja, graças a Deus.